Vamos continuar João 10, versículo 12, que diz, versículo 12: o mercenário não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas. Vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Irmãos, o mercenário não é pastor, porque ele trabalha por dinheiro, ele trabalha por interesse. Ele aparentemente quer bem das ovelhas, mas as ovelhas não lhe pertencem, pertencem ao pastor. Então, aí quando vem o lobo, e quando ele vê perigo de morrer, esse mercenário, ele é o primeiro a fugir, porque ele se preocupa mais consigo mesmo do que com as ovelhas. Irmãos, não é, né, na história da Bíblia, nós vimos o jovem Davi, quando ele apacentava as ovelhas, chegava um leão, chegava um urso, ele não deixava nem leão nem urso devorar suas ovelhas, ele ia lá lutar pessoalmente para arrancar as ovelhas da boca do leão ou do urso. Irmãos, eu nunca vi um negócio desse. Como é que eu fico me imaginando, como é que eu vou enfrentar um leão? Como é que eu vou enfrentar um urso? Melhor salvar a minha vida do que, antes perder uma ovelha do que perder a minha vida. Irmãos, esse é um mercenário. Mas Jesus não. Jesus, ele ama as ovelhas. Ele deu vida pelas ovelhas. Ó Senhor Jesus. Vamos lá. Versículo 14, versículo 13, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Versículo 14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Você conhece o bom pastor? Você conhece o seu pastor? O pastor conhece as ovelhas. Ele tem uma relação de vida com elas. Ele realmente dá vida por elas. Não é mera retórica, não é conversa vã, não. Versículo 16: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. Quem são essas ovelhas de outro? As outras ovelhas, que não desse aprisco. As ovelhas daquele aprisco eram os judeus que creram no Senhor Jesus, não é isso? Mas o Senhor disse, ainda tenho outras ovelhas. Que outras ovelhas são? Os gentios, que virão a crer no Senhor Jesus, que somos nós. Vamos falar para o Senhor: Senhor, essa noite aqui, olha quantas ovelhas aqui, ó. As outras ovelhas estão aqui. Esse auditório está cheio de ovelhas, não daquele aprisco. E o Senhor realmente nos chamou e nos trouxe para juntar em um só rebanho. Ó Senhor Jesus. Aqui diz assim: elas ouvirão a minha voz. Vocês ouviram a voz do Senhor? Elas ouviram. Mas o que é ouvir a voz? É a palavra, irmãos, é a palavra. Então haverá um rebanho e um pastor. Irmão, não há dois rebanhos, é um só rebanho. Mas a nossa igreja quer ser independente, autônoma. Irmão, não existe isso. Nós todos somos ovelhas do mesmo rebanho. Não há outro rebanho. Há um só rebanho do Senhor, não é? Ó Senhor Jesus. Por isso que em 1 Coríntios 12, versículo 13, eu vou ler desde 12. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros,
E todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Irmão, um só rebanho e um só corpo. Não há vários corpos, é um só corpo. Quer judeus que estavam no aprisco, e Jesus tirou-os do aprisco, quer gregos, que são as outras ovelhas que somos nós, quer escravos e quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Mas não é maravilhoso? Ó Senhor Jesus, e elas ouvirão a minha voz. Chegou a hora de ouvir a voz do Senhor. Chegou o momento, irmãos. Por isso, irmãos, a palavra profética é tão importante. O inimigo de Deus está atacando demais a palavra profética, porque ela é a voz do pastor. Ele vai fazer a sua obra através desse um só rebanho. Ó Senhor Jesus. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Você acha que é só blá blá blá? Ele morreu por você. Ele foi injuriado por você. Os líderes judeus o difamavam, procuravam prendê-lo, procuravam matá-lo. Depois, na hora da crucificação, vocês vão ver ainda, inventaram 1000 mentiras contra ele. Irmãos, ele sofreu como uma ovelha em direção ao matadouro, não abriu a sua boca. Por quê? Porque ele precisava morrer por tua causa e por minha causa. Ele deu a vida pelas ovelhas. Por isso, irmãos, meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Irmãos, não é porque as autoridades dos judeus mataram a Jesus, não. Se Jesus não quisesse entregar, ele não entregaria. Tá certo ou não? Ninguém tomaria a vida dele à força. Ele tem essa autoridade, ele tem esse poder, mas ele mesmo quis morrer. Não é que ele morreu porque não tinha outro meio, não, ele mesmo entregou. Ele entregou por tua causa, entregou para minha causa. Eu tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. E esse mandato recebi de meu Pai. Irmãos, esse é o espírito de um verdadeiro pastor e não mercenário. E esse espírito de pastor, irmãos, o Senhor está impregnando em nós. Nós não podemos cuidar das pessoas, irmãos, como um mercenário, por algum interesse. Estão fazendo isso por interesse. Não temos interesse nenhum para nós. Estamos aqui, irmãos, aprendendo o nosso pastor de dar vida pelas pessoas, pregando o evangelho do reino, a rede de cuidado. Vamos, irmãos, vamos cuidar bem das pessoas que vierem nos procurar, essas ovelhas novas. Precisamos cuidar através da rede de cuidado das mulheres conectadas, da rede de cuidado dos homens de oração. Vamos cuidar bem dessas pessoas. E não é, irmão, cuidar e logo nós colocarmos para funcionar na igreja. Não é para ficar cuidando 1, 2, 3, 4, 10 anos, né? Nós temos que cuidar, já colocar para funcionar. Cuidar dos adolescentes, cuidar dos diversos serviços, né, irmãos? Então, graças ao Senhor, o Senhor, Ele quer infundir em nós esse mesmo espírito de pastor, de dar a vida pelas ovelhas. Irmãos, nós somos esses. Por que você vai para a rua? Porque você ama as ovelhas, você ama as pessoas, você é capaz de dar vida pelas pessoas. Amém. Jesus é o Senhor.